de transmissão, onde eu, junto com a Márcia, destacamos a importância desse espaço como um espaço de... é uma reivindicação, é um direito que todos nós temos, né, a formação continuada na escola. Nós iniciamos o ano com uma série de propostas e sugestões de pautas foram encaminhadas aos nossos gestores, aos PCs, para que eles pudessem desenvolver nas ATPCs presenciais nas escolas. E nós estamos vivenciando um momento agora que é um momento de isolamento social, é um momento que nós precisamos evitar as aglomerações, estamos seguindo todos os protocolos de segurança da saúde, para que a gente possa superar esse momento da melhor forma possível. Então nós temos um grande desafio agora, que é justamente o desenvolvimento dessas ATPCs mediado por tecnologia, né? Nós temos que desenvolver esse trabalho à distância. Então, a ideia aqui hoje é justamente estar comentando um pouco com vocês essas questões, resgatando um pouco do que foi o replanejamento da semana passada. Nós tivemos aí uma série de atividades, uma série de temas, apresentações que foram desenvolvidos ao longo da semana, e é importante que a escola tenha esse momento para refletir, para reorganizar e concluir o planejamento para desenvolver as atividades da melhor forma possível, para que os nossos estudantes possam ser atendidos de uma maneira qualificada, que a família possa ser orientada da melhor forma possível, para que esse momento seja um momento de muito aprendizado, mas um momento também de muita tranquilidade, para que esse ensino e essa aprendizagem ocorram da melhor forma possível. Então, essas ATPCs dessa semana, nós estamos fazendo até num horário e num formato um pouco diferente do que nós propusemos. A partir da semana que vem nós teremos uma rotina um pouco diferenciada, nós vamos comentar aqui, mas a ideia hoje é uma ATPC até mais informativa, né? Mas a ideia é estar discutindo alguns pontos com vocês, apresentando uma sugestão, apresentando algumas orientações também, para que vocês desenvolvam os demais horários que vocês possuem aí nas unidades escolares, na interação com a própria diretoria de ensino, destacando alguns pontos que nós entendemos que são importantes nesse momento. Vou pedir para passar o primeiro slide, por favor. Nós encaminhamos para vocês um comunicado e nós destacamos nesse comunicado alguns pontos e alguns itens que nós entendemos como importantes para esse momento, tá? Então, como objetivo principal, nós destacamos aí como serão realizadas as orientações a respeito da realização da TPC durante esse período de isolamento social. Como eu mencionei, uma TPC que terá que ser realizada à distância, mediada por tecnologia. Então, nós temos as ATPCs dessa semana, que é a sugestão que estamos trazendo aqui para o nosso bate-papo hoje, e nós vamos comentar um pouco também sobre as ATPCs que ocorrerão a partir da próxima semana. O outro ponto que nós destacamos aí na tela também é que essas serão válidas também para a semana de 28 a 30, ou seja, essa semana, como eu mencionei, nós temos uma programação um pouco diferenciada, e a ideia é que a gente resgate os pontos que foram discutidos no planejamento, que a gente elabore e já comece a discutir as ATPCs da próxima semana, e que a escola tenha um espaço também para discutir os seus pontos, para discutir as suas questões. Importante lembrar, como nós destacamos aí também na tela, que as ATPCs que serão organizadas e mediadas pela EFAP, elas ocorrerão todas no aplicativo do Centro de Mídia São Paulo. É o canal que nós estamos hoje. Então, esse canal nós utilizaremos essa semana e também na semana que vem, a partir da terça-feira. Então, esse canal de formação, o aplicativo do Centro de Mídias, que é uma grande oportunidade que nós temos aí de estar usando a tecnologia a favor da educação, tá bom? E eu vou até aproveitar para dar um recadinho aqui, que nós temos aí o chat,
Então, nós temos os 5 primeiros minutos de chat, vocês podem estar interagindo, e nos 10 minutos, 5 minutos finais, nós abrimos de novo, e vocês também têm a oportunidade de interagir. Dentro do possível, a gente tenta fazer algum comentário aqui, e o que a gente não consegue responder aqui, a gente encaminha para as equipes, e a gente tenta dar um retorno à medida que a gente vai organizando as apresentações, por meio dos boletins e dos comunicados oficiais, tá bom? Em relação à nossa apresentação, vou pedir para colocar a segunda tela. Nós organizamos aí 4 pontos para vocês, foi encaminhado inclusive por meio do boletim, mas caso alguém não tenha dado uma olhada, só para a gente ter uma ideia da estrutura desse nosso bate-papo, tá? Então, o primeiro objetivo que nós destacamos aí, apoiar os professores e gestores na discussão dos conteúdos e das orientações desenvolvidas durante a semana de replanejamento. Então, como eu já mencionei, nós tivemos uma semana bem ativa, nós tivemos uma semana com vários temas, várias apresentações, e é importante que a escola tenha esse momento para discutir, né, os gestores, os professores, gestores e professores, os demais servidores, que tenham um momento para discutir os pontos que foram levantados, as orientações que foram passadas, levantar as dúvidas, os questionamentos, a escola mesmo vê o que ela consegue organizar e responder, o que ela não consegue, o que ela vai precisar pedir ajuda para a diretoria de ensino e a própria diretoria, o que ela precisar de apoio aqui do órgão central. Então, a ideia é que nós tenhamos espaço nas ATPCs dessa semana para discussão de todo esse material, de todas essas orientações que foram desenvolvidas ao longo da... O segundo ponto, nós destacamos aí, é justamente apoiar os professores e gestores em relação ao desenvolvimento das pautas formativas a partir do dia 5/5. Então, nós vamos comentar daqui a pouco toda a estrutura que foi organizada para esse período de isolamento social e quais são os documentos, quais são as referências que nós sugerimos, que nós orientamos que vocês utilizem para esse trabalho com as ATPCs. Um terceiro ponto que nós destacamos aí na apresentação é um apoio para a utilização da ferramenta Teams. Os professores coordenadores que já acompanharam ontem, eles viram que nós apresentamos ontem 3 vídeos que falam rapidamente sobre o uso do Teams. Não é um curso, né? Claro que nós estamos trabalhando num curso que será ofertado para a rede, já fizemos um piloto interno aqui no órgão central, mas alguns professores têm nos procurado, têm colocado nos fóruns de debate a questão do Teams, a preocupação com o uso da ferramenta pode auxiliar nesse trabalho à distância. Então, a ideia é apresentar alguns vídeos que foram elaborados pelo Marcos da Citem, ele disponibilizou para a gente aqui, e a gente vai passar para vocês darem uma olhada, mas nessa perspectiva de trocar ideias, de aprender aos poucos. Não é um curso, mas eu acho que ajuda, são pílulas, são pequenos vídeos que podem auxiliar o nosso trabalho. O quarto item que nós colocamos aí é o preenchimento dos questionários. Então, na semana passada, durante as atividades de replanejamento, vocês tiveram 2 questionários que devem ser preenchidos e estão disponibilizados no AVEFAP. Então, nós temos um questionário para o dia 23 e um questionário para o dia 24. Além dos 2 questionários, nós temos lá uma atividade de encerramento, uma avaliação, que também precisa ser preenchida. Então, como é um retorno muito importante, a ideia é que nós tenhamos um momento nas ATPCs para que as escolas se organizem também para verificar o professor que ainda não conseguiu acessar, se ele está tendo alguma dificuldade, se ele tem alguma dúvida, tá? Então, a ideia é que a gente conclua esse trabalho aí com os questionários e a avaliação, né, a atividade de encerramento, até quinta-feira. Então, em linhas gerais, essa é a nossa pauta de hoje, é o que a gente trabalhou também com ciências humanas ontem, é o que nós trabalharemos amanhã com matemática, ciências da natureza e na ATPC da tarde com o pessoal dos anos iniciais do ensino fundamental. E basicamente o que a gente traz de diferença aí
de uma apresentação para outra, é justamente o comentário das áreas, o comentário sobre algumas habilidades que foram elencadas aí pela Coped, tá bom? Então, próximo slide, por favor. Pessoal, esse item 1, a discussão de conteúdos e orientações na semana de replanejamento, eu já mencionei aqui na minha fala de abertura. Nós tivemos aí uma série de atividades que foram desenvolvidas durante a semana passada. Nós tivemos várias apresentações, nós tivemos várias pessoas aqui da secretaria, convidados, falando, orientando, dando sugestões. Vários documentos foram encaminhados para vocês. E claro que é importante um momento para vocês debaterem, para vocês se organizarem, para vocês se apropriarem desses materiais que foram desenvolvidos e foram apresentados para vocês na semana passada. Então, a ideia é que na ATPC dessa semana, lembrando que a ATPC é um espaço de formação e de estudo, então a ideia é que vocês se organizem para que vocês tenham tempo de discutir tudo que foi trabalhado no replanejamento e tenham tempo de finalizar, de reorganizar, acrescentar alguma coisa que vocês considerem importantes em relação ao planejamento de cada unidade escolar. E claro, sempre que tiver dúvida, sempre que tiver alguma dificuldade, nós temos o apoio das nossas diretorias de ensino e o próprio órgão central para que a gente possa auxiliá-los e que esse momento seja um momento, sim, de muito trabalho, acaba sendo um momento de preocupação, de tensão. Ontem com a Vivi aqui nós comentamos muito isso, e por isso até que nós precisamos ter a certeza que não estamos sozinhos, que temos a contribuição de pessoas da própria escola, da diretoria, do órgão central, para que a gente possa passar por esse momento da melhor forma possível. Então a ideia é que nós tenhamos um momento, sim, por área, por segmento, nível, para discutir tudo que foi desenvolvido, tudo que foi apresentado no planejamento da semana passada. E aí eu acho importante a gente lembrar o seguinte, nós temos as ATPCs por área, seguindo a resolução, isso não teve alteração, e então nós ficamos com terça para ciências humanas, quarta, linguagens, quinta, ciências da natureza e matemática, e essa semana, excepcionalmente, a quinta-feira, na parte da tarde, para os anos iniciais. Tá? Esse momento da TPC, ele foi organizado para esse período de isolamento social, de forma que nós temos um momento EFAP, então a EFAP que está conduzindo a TPC diretamente com vocês. Nós temos também um momento DE e um momento UE. Então, a nossa recomendação é que nessa semana, esse momento DE, esse momento UE, seja utilizado para resgatar os principais aspectos do replanejamento, para levantar os pontos que vocês tiveram dúvidas e para essa reorganização ou para essa organização do planejamento de cada escola. Tá bom? Então, é extremamente importante que a gente tenha esse momento e que essa semana seja utilizado para isso também. O segundo ponto que nós destacamos aí na nossa pauta é justamente o desenvolvimento das pautas formativas. Tá? Então, tivemos uma fala, eu participei de um bate-papo com a Márcia na semana passada, nós falamos bastante dessa questão da formação na escola, a escola como um locus de formação, a conquista desse espaço, a TPC como um espaço realmente de estudo, um espaço realmente de formação continuada. E hoje, durante a TPC dessa semana, nós estamos resgatando um pouco disso que foi comentado na semana passada, e um dos itens do replanejamento era justamente a organização das ATPCs, e a gente está dando um destaque aqui hoje. Tá? Então, o que nós estamos pensando, o que nós estamos sugerindo para esse trabalho com as ATPCs? Nós estamos basicamente indicando e sugerindo duas referências para que essas ATPCs possam ser desenvolvidas ao longo da semana que vem e
nas semanas que nós teremos pela frente. Então, aí na apresentação, nós destacamos as pautas formativas que estão disponibilizadas no AVEFAP e o documento orientador sobre as atividades escolares não presenciais. Tá? Então, só lembrando, nós tivemos aí no início do ano todo um movimento de produção de pautas, que foram sugestões que foram encaminhadas aos nossos gestores, para que as ATPCs fossem desenvolvidas presencialmente em cada escola. Né? Claro que agora nós temos um desafio maior, porque nós precisamos levar em consideração a ferramenta que será utilizada para o desenvolvimento dessa ATPC, a maneira como a escola vai organizar os seus professores para desenvolver essa ATPC e a própria linguagem. De qualquer forma, são pautas que já foram produzidas, nós temos uma quantidade muito boa de pautas que já estão lá no nosso AVEFAP, os professores já têm acesso a essas pautas, e essas pautas, elas podem e devem ser utilizadas como referência, para que vocês também organizem as pautas de vocês, tanto as nossas diretorias de ensino, quanto as próprias unidades escolares. Claro que também respeitando a autonomia que vocês têm para abordar questões que são específicas de cada escola, a realidade de cada região. O outro documento que nós citamos aí na apresentação é um documento que foi encaminhado para vocês num comunicado COPED, EFAP, CITEM e CGRH na semana passada. Esse comunicado ele traz várias informações, temos vários documentos lá, são links que foram colocados no comunicado, e um desses links especificamente, que está dentro do documento orientador, ele traz um trabalho muito interessante que a equipe COPED realizou, que foi um levantamento de algumas habilidades que são consideradas estratégicas para o desenvolvimento da aprendizagem nesse primeiro bimestre. Então, é um documento que é muito importante que todas as escolas se apropriem dele, porque nesse momento de adaptação de alguma pauta que já esteja disponível, ou mesmo a criação de uma pauta nova, nós precisamos fazer isso de forma articulada a essas competências e habilidades que estão apresentadas lá. Então, a ideia é a gente falar um pouquinho também desse documento, desse material, e a Lili vai colaborar com isso. Seguindo aí na apresentação, só para a gente relembrar, e caso algum professor, alguma professora ainda não tenha tido a oportunidade de dar uma olhadinha nesse material, nessas pautas que nós temos, elas estão no nosso AVEFAP, tá? O ambiente virtual do EFAP é o ambiente que vocês estão acostumados a fazer os nossos cursos. Então, nós colocamos aí um passo a passo só para relembrar. Nós temos o site da EFAP. Lá no site da EFAP tem um campo, que é o campo Acesso Rápido. Vocês podem clicar no AVEFAP Seduc, e aí vocês vão entrar com o login e senha. É o login e senha normal que vocês utilizam para acessar os nossos cursos. Lembrando sempre que quando é acesso, a gente usa o CPF tanto no login quanto na senha. O CPF só número, né? Sem ponto, sem dígito, para acessar, tá bom? Então, na sequência aí, por favor, próximo slide. Quando vocês acessam, na seção ATPC em rede, vocês vão ver lá todo um cardápio, né, um espectro de várias atividades que nós temos lá, mas tem um específico que é ATPC em rede. Lá é só clicar em pautas e percursos formativos em rede. Professor. Nós temos professor e gestor, tá? Eu usei como exemplo aqui o do professor. Lembrando que no começo do ano, nós tínhamos o acesso para os gestores, né, para que os PCs pudessem estudar, organizar esse material, mas agora nós temos também, já faz um tempinho aí, o acesso para o professor. Então, o professor também consegue acessar essas pautas para estudar, para um estudo pessoal, para o desenvolvimento da própria TPC. Então, fazendo esse caminho, o professor consegue acessar as pautas também. E aí é só clicar na pauta que tem disponível, tem toda a sugestão de desenvolvimento de pauta, tem muito material de apoio,
muito material, muita referência de estudo lá para vocês. Próximo slide, por favor. Lembrando, gente, que nós estamos num momento diferenciado, né, num momento de isolamento social, onde devemos evitar as aglomerações. Muitas das nossas ações estão sendo desenvolvidas à distância, com todos os protocolos que são encaminhados e orientados pela saúde. Mas a Resolução 72, de 16/12/2019, ela não foi alterada, né? Até vou pedir para colocarem aí na tela, por favor. E eu destaquei aqui na apresentação o artigo 1, que ele fala justamente da jornada de trabalho docente, que é constituída de aulas com alunos, as aulas de trabalho pedagógico coletivo, que nós chamamos de ATPC, e as aulas de trabalho pedagógico em local livre, escolha, que é a ATPL. E aí uma definiçãozinha rápida aí sobre a ATPC, né? Entende-se por ATPC aquelas aulas que se destinam a reuniões ou outras atividades pedagógicas, preferencialmente para formação e estudo de caráter coletivo, bem como para o atendimento a pais de alunos. Então a ATPC, como já foi mencionado aqui na semana passada, já trouxe na minha fala aqui, inicialmente, a TPC é um espaço de formação, é um espaço de formação continuada, né? E eu lembro, na época de sala de aula, como nós reivindicávamos isso, né? Um momento para estudo, um momento para podermos aprimorar as nossas competências e habilidades, para podermos trocar ideias com outros professores da mesma área, de outras áreas. Então, a TPC, ela é um momento, um espaço, tanto para estudo, quanto para desenvolvimento e aperfeiçoamento profissional. Então, é um espaço de formação continuada muito importante e nós temos que trabalhar para que esse espaço realmente seja usado de forma efetiva. E a SEDUC, esse ano, né, inclusive com as pautas que foram elaboradas, as que estão em elaboração, ela está institucionalizando e oficializando essa parte da ATPC como espaço de formação. E aí, qual que é o desafio? A resolução não mudou. Então, é um espaço, é um momento de estudo, é um momento de aperfeiçoamento profissional e é um momento que deve ser de maneira coletiva, deve ser desenvolvido de maneira coletiva. E aí nós temos os desafios, né? Já que não podemos nos encontrar no mesmo ambiente, no mesmo espaço físico, nós acabamos nos encontrando em espaços virtuais, né? Então, a EFAP, para o desenvolvimento das pautas que estão sob nossa responsabilidade, a EFAP vai utilizar o canal do Centro de Mídia, esse canal de formação. Para a diretoria de ensino, para a própria escola se organizar, nós temos sugerido o Teams, porque todos os nossos servidores têm acesso com o e-mail institucional, mas é claro que se a escola usa uma outra ferramenta, ela também tem autonomia para escolher a que for mais adequada. De qualquer forma, a linguagem, a organização, ela é diferenciada. E nós precisamos justamente ter um cuidado especial para que esse trabalho possa ser desenvolvido da melhor forma possível, mesmo com uma mediação que ocorra utilizando ferramentas que permitam o diálogo à distância. O aplicativo fica dando pau e não entra para as meninas assistirem videoaula. No nosso AVEFAP, como eu mencionei, nós temos uma série de pautas que já estão disponibilizadas. Eu lembro aqui que no dia 16 esse número já foi atualizado, né? Nós tínhamos cerca de 58 pautas desenvolvidas, já disponíveis, e 18 que estavam em produção. Claro que do dia 16 para cá, nós já tivemos mais uma série de pautas que foram disponibilizadas. E nós organizamos em temas, claro que sempre seguindo o currículo paulista. Então, aí na apresentação, o primeiro item que nós destacamos é o currículo paulista. Porque todas essas pautas, elas seguem o currículo que já foi homologado para a educação infantil, para os anos iniciais do ensino fundamental e os anos finais do ensino fundamental. E o currículo paulista do ensino médio, nós estamos no momento aí de consulta pública. A ideia é que também seja homologado logo após esse período de consulta, logo após sejam incorporadas as contribuições que todos vocês estão encaminhando. Mas, basicamente, nós seguimos o que está no currículo paulista
e o planejamento estratégico da própria SEDUC, tá bom? Seguindo o currículo paulista, nós organizamos as pautas lá em temas. Então, no slide aí, nós colocamos os temas que aparecem lá. Então, nós temos pautas que são específicas dos componentes curriculares, algumas pautas também por área de conhecimento. Nós temos algumas pautas do programa Inova Educação, lembrando que agora toda a rede tem mais 3 componentes curriculares na nossa grade, né? Projeto de vida, as eletivas e tecnologia. Então, nós temos... Não, tá entrando no sim, mas chega na hora de assistir, trava, não vai. Pode ser mais do celular que está sobrecarregado de aplicativo. Foco, né? A escola também está desenvolvendo o MMR com a participação dos professores. Nós temos algumas pautas de gestão de aprendizagem que tratam um pouco dessa questão da gestão de sala de aula, tratam um pouco da questão dos conselhos. Então, nós temos um grupo de pautas lá que compõe o que nós agrupamos como gestão de aprendizagem. Temos também as pautas de atendimento especializado, né? Toda a preocupação que a Secretaria tem em relação ao tema. Então, algumas pautas são específicas desse tema e algumas pautas específicas também de modalidades educacionais. Temos também o programa Conviva, um programa muito importante da Secretaria, e nós temos pautas específicas para esse programa também. Então, em linhas gerais, dessa forma que nós desenvolvemos. Claro que nós precisamos do diálogo constante. Não é gratuito não, porque eu estava sem internet, eu não consegui entrar, tive que coisar a internet para poder as meninas poderem assistir a aula. E mesmo pelo aplicativo ficou muito ruim. Passaram as dicas, as reclamações, para tentar aperfeiçoar todo esse trabalho, né? Então, uma das questões era justamente o prazo que os PCs tinham para receber a pauta e organizar esse trabalho. Então, por isso que mesmo durante o período aí de recesso, o período de férias de vocês, nós continuamos com a produção e a disponibilização, e a ideia é ter um banco de pautas lá mesmo, para que vocês possam acessar isso com um tempo mais adequado para estudo e preparo. E ainda mais que nesse período que nós estamos agora, mesmo essas pautas que estão lá, elas precisam, muito provavelmente, de adaptações em relação à linguagem, em relação à organização, de acordo com a ferramenta que nós vamos utilizar. Obrigado. Esse Mas, sempre vai ser o link que entra pelo... algumas formações aqui na EFAP, com os diretores de núcleo pedagógico, tivemos também com alguns professores coordenadores aqui, e todas essas contribuições, elas foram registradas, e nós estamos trabalhando para que esse trabalho seja cada vez mais produtivo e eficiente, para que cheguem de uma forma mais qualificada as pautas para vocês, tá? Mas o diálogo é constante, é um processo, né? Esse momento agora é um momento novo para todo mundo, todos nós temos as nossas dificuldades, as nossas preocupações, e a ideia é justamente isso, com muita calma, com muita serenidade, um ajudando o outro, que a gente tenha condições de desenvolver o trabalho da melhor forma. Mas eu acho importante destacar os temas, né? Porque quando vocês forem dar uma olhada lá, vocês vão ver que é uma quantidade grande de pautas e elas podem ser agrupadas por esses temas que nós colocamos. Claro que vocês também têm autonomia para organizar, para montar combos de pautas, para organizar uma sequência de pautas e atividades de acordo com o que vocês necessitam, tá bom? Vou pedir para passar agora o próximo slide. O outro material de referência que a gente está indicando aí é justamente o documento orientador sobre as atividades escolares não presenciais, tá? Então, na semana passada, foi encaminhado um comunicado a todos vocês, toda a rede, e nesse comunicado, que era um comunicado enviado pela COPED, CGRH, EFAP e CITEM, nós tínhamos lá algumas informações e vários links, tá? Um dos links, ele trazia justamente o documento orientador, tá? Então, no link, no final do primeiro parágrafo do comunicado, o link que aparece lá, é só vocês clicarem nele, que ele vai remeter ao documento orientador, tá? Então, nós colocamos aí o passo a passo, para, com certeza, alguns de vocês até
olharam isso várias vezes, já conhecem, mas quem ainda não deu uma olhadinha, quando a gente clica no link desse primeiro parágrafo, nós temos um documento orientador que traz várias informações muito importantes para o desenvolvimento do nosso trabalho nesse período. E uma dessas informações importantes é justamente algumas habilidades que são destacadas no primeiro bimestre e a organização dos temas. Tá? Eu até coloquei aí o passo a passo, está tudo bem orientado lá, mas quem quiser acessar a página 4, no final do terceiro item, que é o tópico 4.2, você, como realizar as atividades escolares não presenciais. No final do parágrafo, nós temos um link que vai remeter a uma tabela onde nós temos um recorte de habilidades, que é um trabalho muito bacana que foi feito pelas equipes técnicas da COPED, e elas estão separadas lá por componente curricular, certo? E nós temos esse trabalho como sugestão para vocês. Ontem, na apresentação aqui de Ciências Humanas, a Viviane ela destacou que a escola tem autonomia, né, junto com a DE, para organizar outras competências e habilidades, mas a ideia é que vocês tenham esse documento em mãos, que vocês se apropriem disso, que são habilidades que são consideradas estratégicas para o desenvolvimento desse primeiro bimestre. Então, ontem nós tivemos a participação da Vivi aqui, que trouxe algumas questões gerais e algumas questões específicas desse trabalho na área de ciências humanas. E hoje nós temos a Liliane aqui, vou passar a palavra para a Lili agora, e ela vai falar um pouquinho desse trabalho em relação à nossa área hoje, a área de linguagens. Muito bem-vinda, muito obrigado. E passo a palavra. Bom dia, João. Bom dia a todos. Eu sou a Liliane, eu sou professora da rede. Vocês estão vendo aí, diretora do Centro de Inovação, mas eu falo hoje como uma das redatoras do currículo dos anos finais. Então, eu venho explicar um pouquinho, conversar um pouquinho o que as equipes de currículo pensaram para fazer essa seleção das habilidades. Antes de começar minha fala, propriamente, eu queria só reforçar. O João já falou, mas o currículo do ensino médio, a consulta pública está aberta, vai até o dia 8 de maio, desculpa. É só acessar a página da EFAP, e aí clica lá em Currículo Paulista, Ensino Médio, para deixar sua sugestão, sua opinião, que é muito importante para quem é redator de currículo, entender o que a rede está observando, onde a gente pode melhorar, o que a gente pode fazer para ter um currículo que realmente atenda às expectativas da rede. Outro documento muito importante que todos precisam conhecer é o documento orientador, que o João acabou de falar, porque nele a gente tem o link para a seleção de habilidades para todos os conteúdos. Quando vocês conhecerem esse documento, tem essa planilha com as habilidades, vocês vão perceber que se a gente olhar para o currículo, nós temos muitas habilidades para serem trabalhadas ao longo do ensino fundamental. Para este bimestre, especificamente por essa condição que nós estamos vivenciando hoje, foram selecionadas 4 habilidades para que fosse possível os alunos darem continuidade à aprendizagem. Então, é importante a gente pensar nos cenários que a gente está vivendo hoje. Então, é um cenário de retomada, por isso que foi necessário o replanejamento a semana passada, para a gente repensar como é que a gente vai dar aula a partir de agora em um ambiente mediado por tecnologia, e tecnologias variadas, porque a gente tem o Centro de Mídias, a gente tem a TV Educação, e a gente tem as ferramentas que as escolas já escolheram, mesmo antes do recesso, antes das férias, como ferramenta de comunicação com os alunos, com as famílias, e ferramentas também para ensinar. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho de uma dessas ferramentas, que é o Teams, que a gente pode usar tanto para a comunicação interna das equipes, mas pode usar também para se comunicar com os alunos. Então, nesse cenário de retomada, eu vou pedir para pôr na tela,
os PCs que assistiram à apresentação de ontem de Ciências Humanas vão ver que a gente vai falar nesses próximos encontros sempre desse cenário de retomada das aulas e as habilidades essenciais, que são aquelas, todas as habilidades são importantes, são essenciais, são muito importantes. Mas para este momento a gente pensou em algumas habilidades que sem elas a gente não conseguiria dar continuidade aos estudos. Então são habilidades básicas que os alunos precisam desenvolver para que eles possam continuar nos próximos bimestres, nas próximas séries, nos próximos anos, continuar aprendendo e continuar se desenvolvendo. É muito importante que as escolas tenham muita autonomia para olhar quais habilidades, além dessas que a secretaria, as equipes curriculares selecionaram, quais outras habilidades são importantes. Porque cada escola, cada professor sabe até onde foi, porque nós começamos lá em fevereiro e paramos na metade de março, mais ou menos. Então, cada professor vai olhar para essa caminhada que fez ao longo de um mês e meio aproximadamente, para pensar até onde eu fui e onde eu preciso avançar e quais são as retomadas que eu preciso fazer. Além dessas habilidades que a secretaria elencou, os meus alunos têm outras necessidades, ou eles podem ir além dessas, a gente pode retomar e a gente pode também ir para frente com eles. Cada escola é uma realidade, cada sala de aula é uma realidade. Tem salas que a gente vai mais rápido, né, João? Tem salas que a gente vai mais devagar. Então... A questão da personalização. E essa parte da personalização é em loco. É o professor que tem contato direto com o aluno. Né? Nós temos os relatórios, nós temos os estudos, nós temos o retorno que vocês nos dão, mas a personalização, a questão do contexto, é a escola, é a unidade escolar, não tem como. Então, as equipes ficaram muito preocupadas com a gente selecionou algumas habilidades, mas a gente sabe que os professores fizeram uma retomada lá no começo do ano e estavam começando a trajetória do primeiro bimestre, quando a gente foi interrompido no mundo por esta pandemia. Então, as escolas têm total autonomia para selecionarem outras habilidades, revisitarem habilidades de percurso, que são habilidades que eles ainda não desenvolveram das séries anteriores. O importante é que a gente dê a oportunidade dessas crianças continuarem aprendendo para que nos próximos anos e nos próximos bimestres até elas não sejam prejudicadas. A gente elencou também para este momento quais as habilidades que necessitam ser retomadas na minha turma, o que eu já trabalhei com elas e percebi nesse um mês e pouco de aula que a minha turma precisaria de um reforço. Quais as habilidades essenciais para a continuidade da aprendizagem? Além dessas da secretaria, qual o professor percebe que é necessário para aquela turma, para aquele grupo de alunos? O quanto foi possível desenvolver as habilidades ao longo do bimestre, porque a gente, além de ter sido interrompido, a gente teve o carnaval ainda, né? Então tem uma semana que a gente não tem uma atividade efetiva com os alunos na escola. Uma coisa muito importante é que todos saibam como encontrar os materiais na versão digital. Então, a gente tem material para o professor e para o aluno, no ensino fundamental e do ensino médio. Muitas vezes, os professores vão chegando ao longo do mês e nem sempre sabem onde fazer o acesso desse material. Então, os PCs podem ajudar os professores que vão chegando, mas a gente deixa aqui sempre um lembrete, tá? A gente também encontra todos os materiais da rede no site da Escola de Formação. É só clicar em Currículo Paulista. E aí ali a gente tem material tanto do professor quanto pro estudante. Então fica fácil para fazer o download e continuar a aprendizagem.
Então, hoje a gente vai falar das habilidades essenciais de linguagens. Então, a gente tem dentro dessa grupo 4 componentes curriculares: arte, educação física, língua inglesa e língua portuguesa. E como é que as equipes se articularam e o que os professores vão encontrar tanto nessa lista de habilidades que foram selecionadas pelas equipes, quanto nos materiais que os alunos em língua portuguesa e matemática receberam impresso ou nos materiais digitais. Então, para a arte, foram selecionadas, eu vou pedir para pôr na tela, todas as habilidades de arte para o primeiro bimestre são habilidades voltadas para a linguagem musical. Então, vale lembrar que, a partir da prescrição legal da LDB, que define que o ensino de arte deve contar com 4 linguagens: música, dança, teatro e artes visuais. Para este bimestre, os materiais vão abordar especificamente a linguagem musical. É sempre bom ressaltar que esses materiais, como é que eles são feitos, em todos os componentes. Então, para ter um olhar mais próximo da rede, a equipe curricular trabalha com os PCNPs de diferentes diretorias de ensino para dar o tom de o que acontece nesse estado tão grande que a gente pode levar para o material para atender às diferentes necessidades de professores, alunos e regiões. Então, ao longo deste bimestre, a gente vai trabalhar aí com a apreciação e a fruição, assim como em língua portuguesa ou em educação física, de apreciar essa linguagem e na sua multiplicidade. Lembrando que o nosso currículo está ancorado na cultura digital e tem muito presente os multiletramentos. Então, é muito importante que, neste momento, a gente use dessa possibilidade da cultura digital para desenvolver as habilidades que a gente está acostumado a fazer presencialmente e vai fazer agora em um outro contexto mediado pela tecnologia. Em educação física, foram também selecionadas as 4 habilidades. O pessoal pensou quais habilidades os alunos já podem ter visto ou no ano anterior ou nesse comecinho do ano. Então, vai depender até do quanto o professor conseguiu trabalhar o material, o caderno do aluno, o caderno do professor, para pensar essa retomada. Então, a gente tem uma retomada ampla, pensando em todas as escolas, em todos os alunos, e a escola vai fazer essa retomada pontual, pensando até onde eu consegui desenvolver o material, conseguir trabalhar esse material. Então, para alguns, ao longo do currículo paulista, para este ano, foram selecionadas 4 habilidades em educação física, para alguns bimestres. Essas 4 habilidades, então, são as habilidades essenciais para serem trabalhadas agora, nesse período que a gente vai ter aulas mediadas por tecnologia. Uma pergunta que sempre chega para a gente é como trabalhar educação física mediada por tecnologia. E não sei se vocês têm acompanhado, mas a professora Sandra tem dado algumas aulas aqui no nosso centro de mídias e mostrado que é possível. A gente pode trabalhar educação física mediada por tecnologia. É lógico que os alunos preferem a quadra. Não, é um desafio enorme nesse caso, né? Acho que é um dos maiores desafios, pelo menos dentro da área. A gente sabe, todo mundo que dá aula sabe que os alunos ficam ansiosos no dia da educação física para saber se vai para a quadra, se vai ter jogo e o que eles vão fazer. E agora a gente vai ter que trabalhar aí de uma outra maneira e a professora Sandra tem dado dicas interessantes. Então, ela já deu uma aula falando de yoga, de alongamento, ontem teve aula de handball, e a gente não vai jogar, né, porque a gente não pode ter o contato físico, mas os alunos não vão perder o contato
com a educação física. Então, é importante que os alunos mantenham esse contato e o professor, na sua organização, que ele pense nas habilidades que estão ligadas ao fluir. Habilidades que eles possam refletir sobre alguma atividade física. Então, ontem a professora falou na aula de handball, como é que quais são os movimentos, como é que você segura a bola, como é que você pega a bola do colega, e demonstrou como é que a gente pode fazer isso à distância e sozinho. E nesse momento, né, Lê, até a importância disso, né? Estamos num período de isolamento, mas a atividade física ela é necessária, né? Eu falo isso por mim mesmo, né? Eu sempre pratiquei, gosto do esporte, e eu sei a importância de você ter orientações, recomendações, né, como você mencionou, a questão do alongamento, a questão de se mexer, se movimentar. Então, além de todas as discussões que nós temos aí em relação ao componente curricular especificamente, educação física, mas a importância para a saúde, né, nesse momento. Muito importante para a saúde, a gente poder se mexer e fazer essa atividade física com cuidados, né, para a gente não se machucar. E cuidados especiais agora nesse período de pandemia. Então, é muito importante que o professor pense nessa habilidade de fruição, de experimentação, mesmo que seja à distância. Para o ensino médio, o foco já falei, o foco está no eixo corpo, saúde, beleza e ginástica, que é um momento que os alunos vão poder refletir sobre o eixo, sobre o desenvolvimento do corpo, sobre o que como é que a gente faz a atividade física na medida certa, ou o exercício físico na medida certa, para não trazer transtornos, porque às vezes a gente vai fazer uma atividade e se machuca. Sim, aí a importância do profissional, né? A importância do professor para essa orientação adequada. Pois é. Então a gente e a gente tem vivido uma ditadura aí da beleza muitas vezes, a qualquer preço, a qualquer custo. Então é um momento que a gente os alunos não vão para a quadra propriamente dito, não vão jogar, que eles gostam bastante. Mas a gente vai fazer uma reflexão, e uma reflexão importante para este momento de pandemia, que a gente vai ter que se movimentar em casa e refletir sobre saúde, sobre o que é importante para o corpo estar bem, para que a gente tenha saúde. É bastante importante neste momento. Para a língua inglesa, o foco é o uso da língua. Então, a gente tem hoje, dentro do currículo paulista, em consonância com até outros países que aprendem inglês como língua estrangeira, o conceito de inglês como língua franca, como língua internacional, como a língua da comunicação. Então, como é que a gente usa esta língua? A gente tem algumas possibilidades de uso da língua, tanto a gente pode ler, a gente pode escrever, a gente pode falar. Língua inglesa é super importante no mundo, é a língua da comunicação, é a língua dos negócios, é a língua para quem quer viajar, e é muito importante também, é muito importante no mundo do trabalho, saber uma língua estrangeira, sobretudo o inglês. Então, as habilidades selecionadas para este momento são os conteúdos, os conhecimentos mínimos que os alunos precisam adquirir para dar continuidade do estudo. Então, conhecimentos básicos ali a gente pode trabalhar agora, neste momento, com técnicas de leitura, que são muito importantes às vezes, para o aluno, desde das primeiras séries, dos primeiros contatos com a língua inglesa, de reconhecimento da língua, reconhecimento da estrutura da língua, como
da estrutura do texto para fazer leitura, como é que a gente faz essa leitura. É possível, mediado por tecnologia, também trabalhar o desenvolvimento da oralidade. A gente sempre quer tanto falar inglês, né? Tem uma importância em todos os lugares, esse desenvolvimento da habilidade linguística oral na língua inglesa. Então, a gente vai focar no uso. Posso focar, olhando aí para os materiais, em diferentes habilidades, tanto de leitura quanto de escrita, para que os alunos consigam desenvolver melhor as habilidades linguísticas em língua inglesa. Língua portuguesa, os professores já devem conhecer o nosso currículo. Como é que ele está organizado? A gente organiza em campos de atuação, né? Então a gente vai trabalhar com variáveis possíveis de campos de atuação e práticas sociais de linguagem. É muito importante que a gente tenha possibilidades de práticas reais de comunicação. Então, o trabalho é voltado todo para o desenvolvimento de habilidades de leitura, escrita e oralidade, ligadas às práticas sociais de linguagem. E isso é uma diversidade muito grande. Todas as práticas sociais de linguagem cabem dentro da aula de lingueza. Todas, exagero, porque a gente nunca vai dar conta de todas as práticas dentro da aula. Mas a gente tem a possibilidade de levar essas práticas sociais para dentro da nossa sala de aula, seja presencial, seja ela mediada por tecnologia. Língua portuguesa está muito ancorado nos multi e novos letramentos. Então, com ou sem o uso das tecnologias digitais, a gente pode usar a tecnologia neste momento, desde da mais simples, que o aluno vai ter na casa dele, que pode ser só papel e caneta, não deixa de ser uma tecnologia. A gente tem visto nas aulas de tecnologia e inovação que a gente vem trabalhando com inovação, antes mesmo de chegar nos recursos tecnológicos propriamente ditos. Então, como é que a gente desenvolve a leitura, a escrita e a oralidade, como é que a gente desenvolve os conhecimentos linguísticos do aluno? Então, isso vai estar muito ancorado no material que as escolas receberam, tanto impresso, e os materiais que vocês podem acessar também no site da IFAP. Então, tem uma ênfase na utilização dos recursos tecnológicos variados, do mais simples até a utilização de mídias diversas, tecnologias diversas. A língua portuguesa está muito acostumada a trabalhar com o programa Mediação e Linguagem, onde a gente transforma um texto literário em uma outra linguagem, e a gente vê trabalhos magníficos, trabalhos bastante importantes, que a gente entende como é que esses multiletramentos entram na escola, e eles não entraram agora com o nosso currículo, mas eles serão reforçados com esse currículo voltado para os multiletramentos. A gente vai continuar desenvolvendo sempre a análise linguística, e semiótica, é muito importante que os alunos conheçam bem a língua, saibam usar a língua em diferentes situações de comunicação. Voltamos lá para as nossas práticas. Em diferentes gêneros textuais, sejam eles gêneros do impresso ou gêneros típicos do digital. A gente tem trabalhado bastante com podcast, por exemplo. É um gênero típico do digital, ele tem características específicas. A gente tem trabalhado muito com vídeos. Como é que eu faço o roteiro do vídeo? Não é sair gravando. A gente vai pensar nesse vídeo, vai roteirizar, vai pensar as imagens que eu vou precisar, os textos que eu vou precisar, e aí a gente vai gravar e vai editar. Então, isso é uma habilidade que a habilidade do vídeo, a gente sempre fez vídeo, só que isso é uma habilidade agora no currículo de língua portuguesa. A gente vai olhar o todo.
Não só o vídeo pronto, nem só o roteiro. É como é que esse conjunto é um todo significativo. É muito importante a gente continuar desenvolvendo o trabalho com os gêneros textuais, a estrutura dos gêneros textuais, voltados para diferentes campos, os diferentes campos sociais. Então, a gente tem gênero jornalístico, a gente tem o campo jornalístico, das ciências, os textos. Então, é importante que a gente continue fazendo isso, agora mediado por tecnologia. A tecnologia vai acabar dando mais possibilidades até do que, às vezes, quando a gente está na sala de aula só com o impresso. É mais fácil agora a gente trabalhar com a hipermodalidade, com hiperlinks, porque isso vai fazer sentido de verdade para os alunos. Mesmo os alunos que não têm acesso à tecnologia, têm acesso à TV, e também a gente continua com os materiais que podem ser retirados na escola, tanto para os alunos que têm acesso à tecnologia, quanto para os alunos que não têm nenhum acesso. E é importante articular todos esses materiais com o planejamento de cada escola. Então, a gente vai pensar todos os materiais, todos os roteiros que os próprios professores já fizeram, e como a gente articula tudo isso para quando a gente voltar para as aulas presenciais, os alunos tenham condições de continuidade. E a gente tem a condição também de retomada com esses alunos que ficaram sem acesso por algum motivo. É isso, João. Interessante a sua fala, né, Li? Apesar de ser um bate-papo rápido, bem rápido. Bem rápido, mas quantas coisas importantes, né? A questão da tecnologia, que envolve nesse momento toda a área e todas as áreas, né? Tudo que você trouxe aí, para esse momento, a importância da tecnologia como linguagem, como ferramenta, né? A qualificação de informações e pontos de desafio mesmo, a questão da atividade física num momento que estamos isolados, né? A questão da leitura, seja a leitura na língua inglesa ou na nossa língua mesmo, né? A importância, o papel do professor, do educador, em relação às orientações que serão passadas aos nossos estudantes. E uma coisa que eu sempre tenho colocado aqui nas minhas falas, né? Nós não temos que simplesmente pegar o modelo de aula que era desenvolvido presencialmente e jogar na casa do aluno. Porque não. Se fizermos isso, não vai dar certo. Nós sabemos disso, né? A família está lá para dar o apoio, ela é fundamental, mas a família não é o professor. A docência é exclusividade nossa. Então, essas nossas orientações, todo esse trabalho é fundamental que todos nós tenhamos consciência dessa responsabilidade e dessa importância. E claro que sem gerar ansiedade, sem gerar problemas para a gente também, mas para que a gente se organize, para que a gente utilize esse espaço de replanejamento, de organização da escola, justamente para discutir, para tratar dessas questões, porque é um baita desafio. Eu acho, as ATPCs vão ser muito importantes neste momento, sempre são importantes, mas nesse momento para que a gente possa se ajudar. Quais são os caminhos? Quem achou um caminho? Como é que está chegando no aluno? Que tipo de aula é mais efetiva para aquela turma? A gente grava a aula e manda, a gente faz aula ao vivo. Então, cada professor, cada grupo de professores na escola, eles vão se organizar nesse momento de ATPC para chegar nesses alunos e que a gente tenha uma aprendizagem efetiva. E como o secretário sempre diz, e a Vivi disse ontem, que a gente não deixa ninguém para trás, né? Isso, nós temos comentado, né? Não perderemos nenhum estudante, não perderemos nenhum servidor também, né? Então, a ideia é essa mesmo, a gente entender isso como um processo e nos auxiliarmos. E para encerrar esse tópico e seguir aqui com a nossa pauta, nós podemos dizer então que foram algumas habilidades que foram selecionadas, que são consideradas estratégicas, que é importante que os nossos professores conheçam esse material, se apropriem, mas eles entendam que a própria DE e a própria unidade escolar
têm autonomia e devem, né, pensando na personalização, pensando no contexto de cada escola, buscar também outras habilidades caso necessário. Isso mesmo. O professor tem total autonomia para organizar a sua prática, as suas atividades, os seus roteiros de ensino, pensando no que ele já vivenciou nesses primeiros um primeiro mês de aula praticamente, e como é que ele vai, pensando no planejamento dele anual, como é que ele pode caminhar para que ele atinja os objetivos ao longo do ano. Obrigado, Lili. Claro que, gente, sempre contando com o apoio aí da diretoria de ensino, nós temos todo o nosso núcleo pedagógico, supervisores, né, e nós aqui da EFAP, da COPED, todas as coordenadorias para auxiliar nesse trabalho. Eu vou agora voltar para a nossa apresentação, para falar um pouco continuando os nossos temas. Eu só queria aproveitar aqui que eu fiz a apresentação da Lili, e embora tenha aparecido os créditos, eu peço desculpa porque eu não me apresentei, né? Então, claro que nós temos aqui alguns PCs que já participaram ontem, mas principalmente os professores, os PCs que estão iniciando hoje. Sou o professor João Freitas e eu trabalho aqui na EFAP no Departamento de Programas de Educação Continuada. Então, toda essa parte de formação
também para conversar especificamente sobre as pautas da semana que vem. O terceiro item, a ideia é a gente estar comentando um pouco aqui sobre a ferramenta. Outra opçãozinha que a gente pedir para o Mike dentro da área, links de reuniões. E esse primeiro vídeo ele trata justamente de como acessar uma reunião no Teams, tá bom? Então eu vou também para conversar especificamente sobre as pautas da semana que vem. Também para como acessar uma
Olá galera, tudo bem? Pessoal, eu vou encerrar a transmissão porque está travando geral mesmo, nem pouca gente parece que conseguiu voltar. Parece que está falando da plataforma Microsoft Teams, né, como ferramenta de videoconferência. Na videoconferência do ATPC de ontem foi falado sobre isso, então coloquei nos comentários o link da videoconferência de ontem, no meu canal está lá também, quer dizer, não está, eu coloquei como não listada, tá? Então vou colocar nos comentários desse vídeo aqui o link da videoconferência de ontem, tá? Na parte final ali, depois do minuto 48, fala sobre o Microsoft Teams, tá bom? Amanhã, no TPC de manhã, eu devo fazer de novo a transmissão aqui, essa retransmissão da videoconferência, porque infelizmente eles não estão deixando disponível no YouTube nem no Facebook a videoconferência dos ATPCs, né? Então, não sei se pode ou não, mas estou fazendo isso aqui, tá bom? Tchau, tchau, até mais.